vou entrar nos detalhes um pouco mais técnicos. Fora essa, eu vou precisar de mais, no máximo, 2 encontros com vocês, contigo, e com os demais, para vocês começarem já a fazer a primeira proposta. Beleza? Tá então, certo. O que eu vou te apresentar aqui, eu vou ficar olhando para o lado às vezes, porque eu estou com outra máquina aqui, outro computador, só para poder compartilhar. Se eu estivesse compartilhando desse mesmo computador, eu não ia estar vendo o meeting, viu? Mas vamos lá. O que eu vou te apresentar aqui é um tripé. É um conceito que eu não vi outra pessoa utilizando, pode ser que alguém tenha pensado nisso, mas que eu desenvolvi e que eu imagino que seja o conhecimento ideal para você fazer boas propostas de energia solar, entendeu? A energia solar é um negócio muito mais sério do que a maioria das empresas aí leva, né? Do que a maioria das empresas considera. Não é só jogar as placas assim no telhado, virar as costas e sair correndo. Ligar na tomada e sair correndo. É um negócio bem mais sério. Tem coisas que a gente tem que levar em consideração. As principais delas que formam esse tripé, que eu nomeei, que é o normativo, é o tripé da energia solar. É o normativo, civil e elétrico, né? Então, assim, são as 3 coisas que a gente considera que são base para fazer uma proposta bem feita. Normativo, civil e elétrico, você vai entender as 3 à medida que você for vendo, viu? Isso aqui é meramente introdutório. A gente não vai se aprofundar, vai ver só o que é básico, principalmente para pequenos negócios, residência, pequenos comércios. Os níveis de preocupação quanto a essas questões são menores. Mas qualquer erro também pode o principal prejuízo que causa com os erros elétrico, civil normativo em pequenos negócios é a questão de atraso de obra. Se você não observar que o disjuntor lá estava estragado, que tinha que trocar o ramal de entrada, vai atrasar um pouco a obra, o cliente vai ficar um pouco frustrado, mas é no máximo isso. Agora, quando se fala em grandes negócios, a gente já fala em acidentes. Eu não sei se tu lembra, em Recife, recentemente caiu umas placas solares de uma igreja. É só tu botar no Google aí. Foi esse ano já, no correr de 2 meses. Morreu, parece, 2 pessoas. O pessoal colocou muito peso no teto que não aguentaria suportar aquele peso. Não fizeram o cálculo de carga, né, de peso. Acabou o telhado como fala. O telhado acabou sendo comprometido, afundou e tinha gente embaixo, acabou morrendo 2 pessoas. Então, para mim, o mais sério de todos, das 3 questões, é civil. A minha especialidade não é civil, é normativa. Né? Eu não sou engenheiro elétrico, não sou engenheiro civil, nem também sou advogado, eu sou administrador de empresa. Mas o que eu sou especialista e dou mentoria mesmo é questão de normas, leis, essas coisas voltadas para o solar. Mas por que o civil, para mim, é o mais sério? Justamente por causa disso, porque é o que mais facilmente pode causar um dano fatal. E um dano fatal, ele não tem dinheiro no mundo que conserte, que pague, entendeu? Não existe isso. Então, nesse tipo de fortaleza mesmo, foram 2 pessoas, já morreu gente aqui na Bahia. Então, assim, tem caído telhado constantemente aí, mas graças a Deus, até agora, foram poucas vítimas em decorrência disso, telhado caído. Em clientes pequenos, qual é o principal risco? Dor de cabeça. Porque se você não avaliar a questão civil direito, você vai colocar equipamento no telhado que vai causar goteira, aí o cliente todo inverno vai estar enchendo teu saco e creia bem. Não pense que você vai fazer uma venda de repente mal feita, sem avisar que o telhado não estava legal, tudo, e vai pensar que o cliente vai encher o saco da empresa, não, vai encher o teu saco primeiro, né? E foi você que vendeu para o cliente. Então, assim, é uma dor de cabeça que você evita para a gente, mas evita para você também. É linha direta, né? Exatamente. Muita gente vai comprar, você pode falar todos os diferenciais que essa empresa tem, mas ainda assim vão comprar do Axo, entendeu? Então, você é o principal mote de decisão desses clientes. Então, para mim, o civil é o mais sério nesse sentido. Mesmo um sistema pequeno, que não, o caso lá da igreja eram 200 placas, mas mesmo um sistema pequeno, digamos que você vai botar 15 placas num prédiozinho aí de 3, 4 andares. Lá em cima, venta mais do que embaixo. Então, se vier um vento forte e essas placas não tiverem a fixação certa, o aperto certo, o estrutural correto, lá em cima ela é uma pipa. Então, ela pode ser derrubada lá de cima e basta uma placa cair de mau jeito na cabeça de alguém para matar. Entendeu? Então, também não é só questão de peso. Até a forma como você fixa essa placa na estrutura que ela está desenhada ali. Então, é uma coisa muito séria. Entendeu? O elétrico, aí na observância dos detalhes, podem atrasar o startup da usina, que é ligar a usina. Né? A gente teve um cliente ali nascente em Araripina,
que atrasou uns 40 dias o projeto dele. Por quê? Porque a gente vendeu, instalou, na hora que foi chamar a vistoria, o disjuntor que estava lá era um disjuntor diferente do que estava registrado na concessionária. Porque a concessionária, ela sabe todo o disjuntor, na teoria, que está em todos os medidores do cliente. Então, o Axon comprou uma casa, passou a fatura com o nome dele, lá está cadastrado o disjuntor de 50, sei lá. Aí o Axon foi, comprou um chuveiro elétrico, enfim, botou mais coisas, por conta própria resolveu botar um disjuntor maior. Mas não avisou a concessionária. No registro da concessionária ainda está no de 50. Aí eu vou botar a energia solar na casa do Axon, eles vão com a cara e crachá para fazer a vistoria de troca de medição, que é o último passo. Aí fala assim, não, aqui no Axon ali vai ter um disjuntor de 50, vai ser um inversor X, tantas placas assim, assado. Vão lá, verifica, quando chega no disjuntor, opa, está cadastrado errado. Aí eles reprovam a vistoria. Aí tem que fazer atualização na distribuidora, tudo bonitinho. Às vezes é o ramal de entrada. Então esse cliente, ele trocou, por conta própria do disjuntor, o disjuntor que estava cadastrado era um disjuntor muito pequeno. Chegou lá, estava um disjuntor de 50, era tipo o disjuntor de 16, que estava lá de 50. Aí, nesse processo de atualização cadastral, por causa de uma inobservância elétrica, foi atrasado o projeto em 40 dias. Mas o cliente entendeu, eu falei que não foi culpa nossa, não é porque o cliente trocou por conta própria e tudo, ele entendeu, ficou tudo bem. Mas teve o atraso e teve a frustração e tem a dorzinha de cabeça do cliente enchendo o saco. Então, em clientes no tipo de clientes que a gente vai atacar primeiro, basicamente a questão elétrica que você vai observar é o disjuntor que está lá, se o ramal de entrada é um ramal de entrada que suporta aquela energia solar e tudo, mas basicamente isso, não muito mais que isso, entendeu? O normativo de todos, embora seja o que até um disjuntor errado pode causar um princípio de incêndio, se tiver uma criança ali pode machucar, o civil a gente já falou que pode causar vítimas fatais, mas de todos os três do tripé, o único que não pode causar vítima fatal é esse aí, é o normativo. Ele não tem como causar vítima fatal, que é questão de uma norma, de uma lei e tudo. Ele pode causar atraso, mas ele não tem chance de causar acidente, certo? Porém, ele é assim, praticamente impossível de reverter. Por quê? Estou instalando um equipamento no galpãozinho na oficina, que nem aconteceu aqui agora, né? A gente percebeu que a oficina estava começando a ceder o telhado, a gente já parou, fez uns reforços, tudo bonitinho, ou seja, reverteu. Estou instalando um lugar que o disjuntor está trocado. Trocamos o disjuntor, está alterado. Trocamos o disjuntor, melhoramos o padrãozinho do cliente ali, reverteu. Agora a normativa não reverte. Porque para eu reverter a normativa, eu tenho que ser o diretor da ANEEL, mudar a regra, ou me candidatar a deputado, reescrever a lei, o marco legal, passar pelo Senado. Ou seja, mudar a regra é mais difícil que mudar um disjuntor. Basicamente é isso. Então, 3, ele é o que menos causa risco de vida. Menos causa não causa risco de vida nenhum. Porém, se você errar na questão normativa, não reverte. Aí é dor de cabeça para sempre. Mas em clientes pequenos, não tem muito o que errar, não. É simples. Isso é mais para clientes grandes, como a da videoconferência que eu estava fazendo agora há pouco. Certo? Então, a gente vai conversar pelo civil, e aí, amanhã ou depois a gente tenta fazer elétrico normativo de uma vez só. Beleza? É para não tardar muito. Então, o civil, basicamente, são 4 coisas que você vai... 4 coisas que você vai observar, principalmente quando for residência. Espaço físico, sombra, condições gerais de telhado e orientação de telhado. Então, para pequenos negócios, satisfeitas essas 4 condições, olha que a gente está falando de um dos 3, né, das 3 básicas, é o civil. A gente está falando do civil por enquanto. Só que o civil, você tem essas 4 coisas para observar. Espaço físico, sombra, condições gerais de telhado e orientação de telhado. Espaço físico nada mais é do que medir telhado. Beleza? Então, assim, você vai ter você vai vender umas placas que elas, em média, elas vão ter mais ou menos 1,13 de largura, certo? Ela vai ficar mais ou menos assim no telhado. 1,13 de largura, 1,13, mais ou menos, se eu botar 1,20 para ficar uma conta redonda. Ela vai ter mais ou menos 1,20 de largura. Então, se eu vou vender 4 placas, eu vou ter mais ou menos 4,80 metros
eu vou precisar de mais ou menos 4,80 metros de largura do telhado. Concorda? Para botar uma do ladinho da outra. Se esse telhado aqui tiver só 4 metros, eu já não cabe. Entendeu? Então, assim, é uma condição básica você entender qual o tamanho das placas, para quando você for olhar o cliente, você visualizar se o seu equipamento cabe lá. E medir por baixo mesmo, com a trena. Você vai de um canto a outro da casa, aí pega daqui para cá, depois pega daqui para cá e mede. Desenha uma planta baixa num papel mesmo e tenta desenhar se as placas cabem ali. A grande maioria das vezes cabe, porque as casas têm no mínimo 30, 40 metros de área de telhado, é mais ou menos isso, daí para cima. E, geralmente a gente precisa de 20 metros para botar 8, 9 placas, que é para gerar 500 kW, 10 placas para gerar 600 kW. Para você ter noção, 1.000 kWh, R$ 1.000 de energia, só precisa de 15 placas, 30 e poucos metros quadrados. Então, a maioria das casas vai ter. Mas é importante tu entender se cabe, de repente, numa água da casa e na outra água da casa. Porque, às vezes, uma água menor... A água que eu falo é queda, entendeu? E tem... Falar alguma coisa? Não. Não? Então, o conceito básico, a primeira questão básica é medir. Né? Não, é porque, assim, tem os primeiros atendimentos eu vou com você, eu vou estar contigo. Alexa, liga a luz da sala. Primeiros atendimentos eu vou estar contigo, perfeito? Mas como é que vai ser? Você vai prospectar alguns clientes e vai me chamar, eu estou com 4 clientes para apresentar a proposta aqui. Aí eu vou sair daqui, onde eu estiver, eu vou atender esses clientes contigo. Agora, eu não quero chegar lá, você tentando vender 20 placas, quando só cabe 10. Isso é uma coisa básica, não precisava nem ir, entendeu? Então, o conceito que eu vou te dar aqui é só para a gente não perder tanto tempo. É o básico do básico mesmo. O resto a gente aprende de campo. Então, essa é a primeira questão. Medir por baixo mesmo, ou você consegue medir pelo Google Earth. Se baixa o Google Earth, tem uma regrinha, tem uma precisão incrível. Qualquer coisa eu te mostro aqui. Medir para saber se cabe equipamento lá. Certo? A outra questão é de sombra. O que é sombra? O próprio telhado, ele pode ter uma estrutura que provoca sombra dele mesmo. Às vezes tem aquelas casas que tem um telhado assim, aí tem outro que encaixa embaixo dele. Aquela casa que elas são escondidas, né? A telha é escondida. Isso, exatamente. A própria parede dá sombra nela no período do dia, né? Isso. Então um telhado vai provocar a sombra do outro. Mas digamos que você achou... A grande maioria das casas vai ser parecida com essa imagem aqui. É umas quedas simples, né? Mas do lado dessa casa tem uma torre de comunicação, aquelas torres de telefonia, tem uma árvore grande, tem um prédio, ou uma caixa d'água. Então, você tem que ter uma noção de que esses corpos podem fazer sombra nesse telhado, entendeu? Então, se você chega numa situação dessa, que o sol está aqui, ele vai projetar a irradiância para cá. Então, ele vai bater aqui, ó, e aqui vai ser gerada uma sombra, né, que vai vir desse objeto. Então, você tem que ter noção. Isso inviabiliza colocar a placa solar? Não, às vezes o cliente precisa de espaço para caber 10 placas, as 10 cabem aqui. E a sombra só pega aqui. Perfeito. Deu certo. Você só tem que identificar. Entendeu? Você só tem que identificar. Então, chegou na casa do teu cliente, dá uma olhada assim, por alto. Torre de comunicação, às vezes a torre de comunicação, 40 metros de altura, está 3 quarteirões de distância, mas dependendo de onde o sol vem, vai bater lá. Né? Então, torre de comunicação, árvore, caixa d'água, prédio, tudo isso aí pode provocar uma sombra em determinada hora nesse telhado, entendeu? Eu já vendi equipamentos pegando sombra em telhado, de propósito mesmo assim, sabe? Eu observei que ia pegar sombra, conversei com o cliente e falei o seguinte, olha, tem época do ano que o sol está aqui e tem época do ano que o sol está aqui. Quando o sol está aqui, é radiação direta, mas quando o sol está aqui, pega a sombra. Aí existe uma série de software que eu vou passar um tempo para todo mundo, que você vê que horas que a sombra, que época do ano a sombra bate aqui e quantas horas. Então, o que eu identifiquei? Que durante 3 meses, a sombra bate aqui durante 2 horas por dia. Então, quando eu pegava essa perda e diminuía e dividia ao longo do ano, então a perda, nesse período, nesses 3 meses, a perda ia ser de uns 10%. Mas ao longo do ano ia ser em torno de 2% a 3%. Então, o que é que a gente conversa com o cliente? Bota uma placa a mais, que ele vai corrigir isso aí. E foi dito e feito, vendi sem problema. Não é porque pegar sombra que não pode vender. Agora você tem que calcular mais ou menos o que vai perder para compensar. Porque se você promete 10.000 kWh aí, vai gerar 900, 950. O carro de 50 kW, o cliente faz confusão.
Aí você explica, olha, vai bater sombra no seu telhado em metade das placas durante 3 horas, durante 4 meses. Então, você vai perder nesse período aí, cerca desse período aí, por dia, você vai perder uns 15% de geração, mas só nesse período. Só que você pegar essa perda e dividir pelos 12 meses, vai dar uns 7% de perda. Bota 2 placas a mais que resolve, entendeu? Fica satisfeito, tá tudo tranquilo. Então, é muito importante observar o objeto que pode provocar sombra e onde está o sol. Né? Se está de trás dele, às vezes o sol está aqui, ó, vai passar por aqui, não faz sombra de jeito nenhum. Então, é muito importante observar isso aqui. Quando tiver as primeiras situações assim, a gente vai estudar junto, né, o caso, com software, tudo direitinho, para poder ganhar experiência. Porque a gente ganha experiência mesmo em campo, aqui é só uma noção. Sei. Aí vem a outra questão, orientação de telhado. Esse aqui eu te peço bastante atenção, que a gente tem. Deixa eu botar aqui. A gente tem norte, sul, leste, oeste. Ao contrário aqui. Leste para cá, oeste para cá. Norte, sul, leste, oeste. Geralmente, os telhados são leste-oeste. Uma água é virada para o nascente, outra água é virada para o poente. Então, até aí tudo bem, até aí tranquilo. Agora, se você perceber que um dos telhados está a sul, aí é problema. Né? Você vai já entender por quê. Mas é muito importante identificar, na hora da prospecção, qual é a orientação do telhado do cliente. Né? Porque, de novo, o sul é a pior orientação que tem. Se você prometer uma geração X e chegar lá e instalar, for para sul, não vai bater. Só que, mais uma vez, a gente atenua situações. Digamos que ele tem norte e sul. Estou vendendo 15 placas. Eu vou botar 10 para norte e vou botar 5 para sul. Geralmente, a gente preste atenção nisso aqui. Quando você for dimensionar um sistema, você dimensiona como se fosse leste-oeste. Então, se você dimensionar para gerar 1000 a leste-oeste, chegou lá para instalar, o telhado do cliente é norte perfeito, ele vai gerar 5 a 6% a mais. A norte gera mais. Mas é muito difícil ter um telhado com norte perfeito. A maioria é leste-oeste. Se você dimensiona o sistema para leste-oeste, chegou lá, é sul, ele vai gerar 7% a menos. Entendeu? Então, se a gente tem um telhado norte-sul, eu posso botar uma parte das placas gerando mais e uma parte das placas que vai gerar menos. Então, essa placa que vai gerar mais vai bater um pouco dessa que está gerando menos. Então, uma placa mais ou 2 placas mais resolve. Mas a grande maioria das casas vai ser leste-oeste, certo? Mas é muito importante você identificar. Agora está vendendo que orientação é. E é super simples isso aí. Pelo Google Maps você identifica isso aí. Tranquilo até agora? Tranquilo. Essa questão de norte e sul é porque o sul é o horário que a radiação é mais fraca, né? É porque, assim, quando você instala uma placa para o sul, quase sempre o sol vai estar para as costas da placa. Imagine que esse telhado aqui, essa minha mão aqui é um telhado, né, para sul. O sol ele vai passar assim, ó. Sei. Ele passa assim. Quando é para norte, ele já passa aqui, ó. Por isso que norte gera mais. Ele está todo o tempo exposto. Uhum. Vou já te mostrar aqui, tem umas figuras que você vai fazer você entender isso muito bem. Entendeu? Então, quando o telhado é leste-oeste, ele sai de um ponto para o outro, né? Quando ele está nesse ponto aqui, digamos, ele está irradiando diretamente aqui, nessa água. Essa aqui tem um pouco menos de radiação, mas em compensação, né? Quando ele está desse lado, ele está irradiando aqui, e essa aqui tem um pouco menos de radiação. Aí ele faz esse movimento, mas as duas têm radiação. Grande maioria das casas são leste-oeste, a grande maioria, certo? A outra questão, aqui, só para você entender. Essa igreja aqui, não sei se você conseguiu identificar, é a igreja de vocês aí, a matriz aí. Sei. Aqui, ó, esse ponto aqui, não sei se vai dar para ver aí. Ó, tá vendo aqui o brilhozinho? Aqui é leste, aqui é oeste, norte, sul. Deixa eu só parar aqui. Aqui é leste, onde está o ponto agora. Aqui é oeste, norte, sul. Eu botei o ponto central aqui bem em cima da torre da igreja, onde está esse brilho aqui, certo?
Tem época do ano que o sol vai passar a sul, mas geralmente essa época do ano é o período chuvoso, entendeu? Então, se eu tivesse placa virada para sul, mas é só um pouquinho para sul. Por quê? Porque a gente está no hemisfério sul, então o sol passa a norte. Mas em determinada época do ano, vou apertar, determinada época do ano, o sol, isso é o movimento do sol, ó. Esse círculo, semicírculo dourado. Ó, pode ver que eu estou mexendo aí, ó, de janeiro. Entendeu como é que se movimenta o sol? Percebeu embaixo, né, na regrinha? Vou voltar aqui daqui, ó, a regrinha está aí embaixo. Ó. Eu vou mudar aqui. Você pode fazer esse acompanhamento do sol, tem os aplicativos, depois eu te mostrar, tanto por horário como por mês. Eu vou mudar aí para mês. Mudou para mês, ó. Eu vou arrastar de janeiro, aí esse semicírculo dourado, dourado aí é por onde o sol passa. Então, dependendo da época o sol vai passar à frente ou por trás da torre. Entendeu? Aí eu vou mudar aí para horário. Eu vou deixar no mês de novembro, que é o mês que a gente está. E aí é o caminho que o sol faz a depender do horário. Só para você projetar a sombra. Tá vendo? Ele nasce ali, percorre esse círculo e se põe. Entendeu? Então, por aí tu entende o porquê que é importante deixar sempre para norte, se possível, se tiver telhado para norte. Bom, aqui. Vou fazer um desenho aqui para ficar bem intuitivo. Então, consegue ver essa bolinha aqui que eu estou apontando? Quando tu abre o Google Earth, vai aparecer essa bolinha aí. O N é dizendo o que é norte. Então, se o norte é para cima, sul para baixo, leste, oeste. Então, na hora que você abre o Google Earth, o Google Maps, na hora que você abre, você já está em frente à casa. Estou em frente à casa do cliente aqui. Abri, localizei a casa dele, já sei para onde é que é o telhado por essa bolinha aí, né? Então, se essa daqui é a igreja e o leste está para cá, o oeste está para cá, então esse aqui é leste, esse aqui é oeste. Concorda? Então, já sei qual a orientação desse telhado. Compreendeu até agora? Sim. Então, só recapitulando aquele movimento do Sol, tem época do ano que o Sol vai passar por aqui, mas a grande parte do ano ele vai passar aqui por cima. Entendeu? Acontece que a época do ano que o Sol passa aqui por cima são esses meses de agora que dá mais produção. E a época do ano que o Sol passa aqui por baixo, aqui é o alvo, a torre. E a época do ano que o Sol passa aqui por baixo, geralmente é o período invernoso. Então, por isso que se botar para sul, beleza, não, tem época do ano que o Sol passa virado para essas placas que estão por sul, mas é a época que menos gera. Tu perde demais mesmo. Tu perde cerca de 15%. Já se tu botar para norte, grande parte do ano ele vai passar, tá aqui para norte, né? Grande parte do ano ele vai passar em frente a essas placas, que é como o desenho aqui, ó. Grande parte do ano ele teria um ponto que gera mais, entendeu? Então, no caso, vai compensar o período chuvoso. Não compensa tanto. Não, se eu botar, por exemplo, 10 para norte. Se ela tiver para norte, que é a época que tu disse que mais gera, então quando chegar a época que ela passa pelo sul, que no caso compensa. Seria por cima, ela vai estar coberta por nuvens, porque é a época chuvosa. Exatamente. Nesse caso aqui específico, falou que é melhor para norte do que para sul, né? Exatamente. Só que assim, ó, pode ver essas casas aqui, ó, quase todas elas são leste-oeste, ó. Aqui, a própria igreja, ó, aqui vai ser um leste-oeste. Aqui já vai ser norte-sul, né? Aqui, ó, leste-oeste, leste-oeste. Quase todo, ó, tudo aqui tá leste-oeste. Então, quase todos é leste-oeste. Nesse caso aqui da igreja, não é norte nem sul, é leste-oeste. O sol nasce aqui e vem para cá, né? Então, é leste-oeste. É só acompanhar essa bolinha aqui, ó. Todo o Google, na hora que você abrir, na hora que terminar de conferência, tu abre o Google Maps e bota aí no GPS, e ele vai baixar bem certinho em cima da tua casa, tu vai ver que telhado é. Entendeu? Então, grande maioria das casas é leste-oeste. Certo? Salvo algumas exceções que é norte. Tu entendeu essa questão do caminho do sol? Entendi sim.
Por isso que é importante identificar a água, entendeu? Do cliente. A água, repetindo, é a queda do telhado. Então, é um terceiro aspecto que é muito importante. Em São Luís do Maranhão, por exemplo, a gente faz instalação a sul em galpões. Por quê? Porque São Luís está em baixa latitude. Enquanto aqui em Araripina nós estamos a mais ou menos 9 graus de latitude, 10 graus, eu vou já olhar, São Luís chega a estar a 2 graus só. Está praticamente embaixo da linha do Equador. Então, assim, lá o sol não distancia. Tu viu que aqui ele passa muito distante da torre, né? Ele faz aquele translado. Isso. Dando uma volta. E lá não, né? Ele passa quase que reto. Isso, quase que reto. Então, a gente pode instalar lá para sul quando a inclinação, principalmente de galpão, a inclinação do telhado não é pouco. Então, assim, eu vou ter um telhado com pouca inclinação, o sol passando aqui. É praticamente de cara. Agora, não dá para instalar numa casa aqui em Araripina, onde o sol vai passar aqui, ó. Literalmente, eu dou mentoria para muitas empresas e às vezes elas trazem problema para eu resolver, né? Teve uma empresa que instalou um sistema aqui em Jardim, no Ceará, que não estava dando produção. Na hora que eu olhei o monitoramento, eu já falei logo, cara, lá tá para sul. Porque eu olhei que a tensão estava ok, a corrente estava ok, a frequência estava ok, que a gente vê tudo do inversor. Assim, cara, lá, além de estar ou tá muito sujo, ou tá para sul, mas provavelmente tá os dois, pelo tempo que tu instalou lá. Foi dito e feito. Eu pedi para ele me mostrar no mapa qual era o local da instalação, dito e feito, eu já conheço. Então, assim, dá problema, porque nesse período gera muito pouco, gera 15% menos, entendeu? Então dá problema. Por quê? Porque ela estava para o sul, a inclinação alta, e a placa e o sol passando a norte. Sei. A placa estava de costa para o sol. Se fosse por calor, gelava muito, né? Mas infelizmente pela luz. Exatamente. Então, assim, isso é muito sério, a importância de identificar isso é muito alta, entendeu? E a outra questão é condições de telhado, né? Que nem eu te falei, civil não tem, para residência, não tem tanto risco de vida. A não ser que for colocar num prédio de 3 andares, voar uma placa, mas residência, que é só térreo, não tem tanto risco de vida. Qual o pior risco que tem? É colocar uma placa lá e dar goteiro, o cliente ficar enchendo o saco e não tem como resolver. Goteira, se tiver nessas condições, acho que dá para tu ver bem nítido aí. Se tiver nessas condições, não tem como resolver. Quando a gente chega no cliente que está com as telhas nessa condição, a gente fala para ele, olha, é o seguinte, trocar toda essa água aí, todas as telhas. Ah, não, mas o concorrente instala sem trocar, porque pode fechar com ele. Ele vai ter muita dor de cabeça. Por que eu falo isso, Axel? Porque tudo que eu estou te ensinando agora, eu não tive ninguém para me ensinar. Eu comecei a trabalhar com isso quando tudo era mato nesse setor. Não existia curso, não existia literatura, não existia treinamento, não existia nada. A gente aprendeu na dor. E eu venho de um lugar, aqui não chove. A chuva mais forte de vocês, que para nós é uma brisa lá. Eu venho de um lugar chamado Maranhão. Lá chove. Lá é região pré-amazônica. Lá chove de verdade. E no primeiro ano que a gente vendeu muito, a gente não dormiu no inverno. Toda noite o cliente ligando, toda noite o cliente ligando. Aí a gente foi entender por quê. Tava vendendo de qualquer jeito. Então, muita coisa que eu sei, que eu vou falar para ti, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Por isso que eu senti, entendeu? O que eu aprendi foi na pele mesmo. Então, o que acontece? Telhas. Você vê uma telha marronzinha, tem 20 anos que está lá, 30 anos que está lá, ela está toda bonitinha. Mas porque está lá. Agora, na hora que você trisca nela, ela é esfarela. Entendeu? E aí, para a gente instalar equipamento de energia solar, eu vou ter que tirar elas para botar os prisioneiros, tudo bonitinho, depois colocar no local de novo. Se for desse jeito que está aí, vai esfarelar. E não adianta eu colocar, que nem tem um aqui, ó, que está rachada, que vai causar goteira. Não tem como resolver. Só tem uma forma de resolver, trocando o telhado todo. Aí, às vezes, você está com a telha, nessas condições aí, já tem que falar para o cliente, olha, você pode até querer fechar com corrente, mas vai dar dor de cabeça. Não tem lógica. Se pega na telha, ela esfarela, não tem lógica. Então, as telhas têm que estar boas, em boas condições. Ah, a telha está boa, ainda tem que olhar a madeira que está por baixo da telha. Porque, às vezes, o cara trocou as telhas, mas a madeira embaixo está desse jeito aí. O que isso acontece? A madeira aguenta as telhas, meu patrão. Só que na hora que eu vou botar a placa, ela pode romper. Se ela não romper, quando ela rompe, ainda é melhor, porque ela rompe, não vai cair as placas, tudo, porque é um caibo, uma ripa que vai romper. A gente vai lá e troca. Mas quando ela não rompe, ela enverga. Quando ela enverga, as telhas se afastam uma da outra, aí goteira. Aí não é goteira, não, é chuva dentro da casa. Chuva aí, nesse primeiro ano fatídico lá em Imperatriz, a gente gastou dinheiro de comprar um carro zero na época. Um carro 1.0, que na época estava uns 40 e pouco mil. A gente gastou mais ou menos isso, porque teve que trocar forro. E forro lá é caro, porque o forro vocês produzem aí, vai até lá de caminhão.
Tudo eletrodoméstico, teve que trocar, ajeitar a parede, enfim, televisão, sofá, que estragou. Então, assim, é muita dor de cabeça. Agora, se você... hoje, depois que a gente aprendeu a vender, só aqui na região tem cerca de uns 700 projetos, eu acho. Eu não tenho uma dor de cabeça. Mas também já recusei um bocado de cliente. Só instala se for assim, o concorrente instala. Pois vai, meu patrão. Pode, vai. Eu não faço, não adianta, porque eu sofri, eu sei o que é. Aí vem uma empresa que está começando agora, não sabe direito como é que é o mercado, vai lá e faz para ganhar a venda. E depois fica tendo dor de cabeça e fecha as portas, porque não aguenta. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, o que é importante você observar nas questões civis? Né? Aqui é o último aspecto. Só para relembrar aqui. Espaço físico é saber se cabe, é o básico, medir, tudo bonitinho. Sombra, se tem uma torre, se tem um prédio, se tem uma árvore, se tem uma chaminé, às vezes uma padaria, tem uma chaminé, e chaminé funciona que nem relógio, relógio solar, né? O sol vem por aqui, às vezes faz a volta no chaminé e ela fica sapateando em cima do telhado. Então, chaminé, sombra, árvore, torre de comunicação, prédio mais alto. Às vezes você está vendendo para o vizinho, você está vendo que está levantando uma edificação do lado da casa dele. Você já pergunta, estão construindo aí uma casa ou um prédio? Ah, é um prédio. Eu falei assim, não, meu patrão, então aqui não dá para instalar, eu queria muito te vender. Mas daqui a 10 meses o equipamento vai estar na sombra. Então, tudo isso é muito importante. Né? Condições gerais de telhado, madeira, telhas, isso é básico, isso não precisa ser especialista em solar para identificar uma telha que é velha. Você pode perguntar para o cliente, essas telhas aí tem quanto tempo? Essa madeira aí é o quê? Né? Então, você vai por debaixo, você olha como é que está o madeiramento, pergunta, faz uma entrevista com o cliente e orientação de telhado, né? Para saber se é norte, sul, leste ou oeste, para evitar essas dores de cabeça. Mas questão de civil é isso, para pequenos negócios. Basicamente isso, nada além disso. Beleza? Quando a gente entra para fechar para galpões, a gente tem que medir flare, aí é outra questão. Mas residência, pequenos comércios, esse tipo de telhado cerâmico, com caibros e ripas, madeiramento, tudo, é basicamente isso. Vê se cabe, se não tem sombra, como estão as telhas e o ripado, e para onde é que esse telhado é virado, norte, sul, leste, oeste. Só isso, basicamente isso. Você entendendo isso, você já entendeu o primeiro pilar da energia solar, que é a questão civil. Tranquilo? Por enquanto, o civil é isso. Agora eu quero abrir para vocês, se quiser perguntar ou comentar alguma coisa, ou ver alguma situação assim. Não, tranquilo, deu para entender. Civil, mas é físico, né? Físico. Você vê, você medir, você... Realmente, o posicionamento do telhado deu para fixar tudo. Deu para entender certinho. A posição do solo, a questão da sombra, se cabe, a condição do telhado, que é muito importante. Isso é um pouco lógico, né? Uhum. Eu vou só para finalizar essa apresentação aqui. Eu vou abrir o Google Earth, que é um programa que você pode baixar no celular. Você já deve ter visto ele. Depois você baixa. É esse aqui. Bota aqui e pinga. Aqui, ó, você consegue ver. Vamos usar aqui o telhado da igreja. Eu botei o telhado da igreja aqui bem pertinho da Rosa dos Ventos aqui, da bússola, né? Então já vejo que o norte é para cima, leste é para baixo, aliás, norte, sul, leste, oeste. Digamos que eu quero medir esse telhado. Ah, não estou com treino, minha treina só é 5 metros, estou sozinho, como é que eu vou fazer para medir esse telhado? Você pega bem aqui essa ferramenta, régua, você bota bem aqui, ó. Você mede a largura, deu 16 metros e mede o comprimento. Deu 34 metros. Ele vai ter uma precisão, ele vai errar no máximo por meio metro, se você for medir com a trena. Tá aparecendo aí, não, né? Peraí, tá aparecendo. Tá aparecendo só a linha, é? Tá, como assim? Eu tô puxando aqui a linha, tá aparecendo. O quadradinho, tá? Tá aparecendo.
Pronto. Dá para ver aí 16 metros, né? 15,99, né? É porque eu estou compartilhando agora desse computador, já não estou vendo mais a sala de videoconferência. Aí, se quiser medir a metragem quadrada, bota aqui em polígono. Vem aqui, ó. Bota os 4 cantos aqui, ó. 566 metros quadrados. Dá para ver ele, dá? Caixinha? Dá sim. Pronto. Então, essa é uma ferramenta que você pode usar para medir os telhados, ver a orientação. Ó, por exemplo, aqui. Ó, essa torre aqui é interessante. Ó. Só para você ter noção. Essa ferramenta aqui, ela permite outra coisa. Digamos, provavelmente quem instalou essas placas aqui observou essa torre. Tá vendo essas placas aqui, ó? Observou que a sombra está vindo para cá. Mas vamos só fazer um teste aqui. Essa foto, ó, tá vendo para onde é que a sombra está aqui agora, ó? Essa foto aqui foi feita no mês 8, em agosto, a sombra está para cá. Já essa foto aqui foi feita no mês 12, a sombra está para cá. Ou seja, a sombra sapateia por aqui, ó. Vamos voltar aqui no tempo, ver se a gente pega algum outro mês. Mês 8, mês 7, olha a distância que ela vai, mês 5, mês 8, 10, ó, mês 10 ela já está retinha. Então, essa parte aqui já é uma parte interessante. E porque você pega a sombra numa época do ano e outra época não pega. Então, você vai perder. Então, você calcula quanto é que vai perder para colocar mais. Entendeu? Você percebe a sombra movimentando por locais diferentes, dependendo da época do ano. Então, tem que ser observado isso. Mas aqui a gente já tem norte e sul. Então, essa é uma ferramenta interessante para você medir telhado, ver orientação, ver questão de sombra, até em determinadas épocas do ano, né, para onde é que a sombra vai. É uma ferramenta que eu recomendo que você baixe. Ela é a Google Earth, viu? Depois. Tá? Eu quero... Amanhã vai estar com o mesmo período de disponibilidade de hoje? Amanhã? Sim. Como é que está o tempo? Meu tempo é assim, durante o dia eu faço algumas coisas, mas esse horário eu sempre estou livre. Aí eu só me ocupo de 7 horas em diante, que eu estou na faculdade. Durante o dia é mais tranquilo, né? Durante o dia é mais tranquilo. Então, depois vamos ver se a gente acelera amanhã. Tem mais um encontro aí de uns 40 minutos que já dá para te passar outras coisas. Tá certo. Pois beleza. Se quer alguma coisa a falar? Não, tranquilo. Hoje foi tranquilo. Foi básico do início, né? Bom, perfeito. Depois eu vou encerrar aqui, aí eu vou botar no YouTube e mandar o link lá depois para tu rever se tu quiser. Beleza? Tá certo. Valeu. Tchau.